Que a bênção do Todo-Poderoso seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Uma palavra de Deus para nós. Salmo 32, versículo 5 diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Meu irmão, minha irmã, obreiro, não se iluda com o pecado. Não se iluda toda vez que alguém vier amenizar a consequência do pecado para você. Não se iluda toda vez que alguém vier falar que o pecado não faz tão mal assim. Fuja desse tipo de pessoa. Seja obreiro, seja homem, seja mulher, seja idoso. Não é um conselho sábio de bênção e de vida. Todo pecado que o homem praticar, Deus cobrará dele. E o salmista, ele diz: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Enquanto ele ocultava os seus pecados, enquanto ele ocultava o seu adultério com Batseba, enquanto ele ocultava as coisas erradas que ele fazia, ele chega a dizer que os seus ossos chegavam a doer, sua alma gritava e não havia paz no seu coração. Consequência do pecado. Ele é desastroso, ele é destruidor, ele é aniquilador. O pecado tirou Lúcifer do céu. O pecado tirou Adão e Eva do paraíso perfeito. O pecado trouxe punição severa sobre Caim. E assim sucessivamente por toda a humanidade, até os dias de hoje. Então, quando uma pessoa pratica um crime, a primeira coisa que essa pessoa pensa é em escapar da sua consequência. E infelizmente, muitos até conseguem escapar da justiça dos homens. Muitos até conseguem se esconder, mudar, disfarçar e conseguem se driblar a justiça humana. Mas os homens, as mulheres, o ser humano em geral, pode até escapar da justiça dos homens, pode até driblar a justiça dos homens, pode até comprar a justiça dos homens, que tem muito isso hoje, toda a vida teve. Mas da justiça de Deus, ninguém escapará. Ninguém escapa. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que o que o homem plantar, ou a mulher, colherá. Com Deus ninguém brinca, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele colherá, ele ceifará. Então, da justiça divina, ninguém escapará. Muitos crimes cometidos na história nunca foram plenamente revelados, mas Deus os aguarda para um acerto de contas. Muitos criminosos escaparam e escapam dos braços da lei e do juízo dos homens, mas jamais escaparão dos olhos de Deus, do juízo de Deus, se não se arrependerem, mudarem de rota e abandonarem seus pecados. Quem, porém, escapará do juízo divino? Ninguém. Então não se iluda com o pecado. Não se iluda com o erro, porque nós pagaremos por ele. Quem poderá desfazer as provas contra si mesmo no grande dia do juízo final? A Bíblia diz lá em Apocalipse que Deus armou o seu trono e se estendeu de eternidade a eternidade. E a Bíblia diz que vai ser julgado um após um, cada um segundo as suas obras.
para serem condenados eternamente. Deus jamais vai punir alguém injustamente. Deus jamais vai jogar alguém no lago de fogo injustamente. Por isso todos passarão pelo juízo perfeito, eterno de Deus. A balança dos homens é enganosa, 2 pesos e 2 medidas, mas a balança de Deus jamais será enganosa. O juízo dos homens pode pender para um lado, para o outro, pode ser comprado, pode ter várias influências, mas o juízo divino, o juízo de Deus, não terá 2 balanças e 2 medidas. Terá uma balança justa, reta e um peso eterno. Então, meu irmão, de Deus ninguém escapará. Quem nos poderá livrar do escrutínio divino, que julga não apenas nossas palavras, obras e omissões, mas também nossos pensamentos? Quem poderá fugir? Quem poderá escapar do escrutínio de Deus? Ele sonda a mente, ele sonda os corações, comportamentos, atitude, pensamentos. Esse é o poder do grande Deus. Quem poderá esconder um pecado daquele cujos olhos são como chamas de fogo? Ninguém. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo, e a tudo vê, e nada está oculto aos seus olhos. Nada passa batido, nada escapará aos olhos de Deus. É muito sério. Então você que está ouvindo essa palavra, se tem algum pecado oculto na sua vida, meu filho, minha filha, obreiro, arranca isso logo da sua vida. Faça isso cessar hoje. Arrepende-te, humilha diante de Deus, pede a Deus perdão e volta a ter um comportamento de um cristão verdadeiro, de um servo, uma serva de Deus verdadeiro, que canta o que vive, vive o que canta, canta o que prega, prega o que vive, e seja honrado e reconhecido por Deus e pelos homens. Caso contrário, você está numa rota de abismo, você está numa rota descendo, você está numa rota de perdição, você está numa rota de perder todos os privilégios que um dia Deus te deu. E isso é horrível, e isso pode te custar muito caro. Então, se reveja ou reveja o seu comportamento como um servo de Deus, porque esse caminho aí não vai longe não. Breve o juízo de Deus encontrará contigo no meio do caminho. Então, meu irmão, os olhos de Deus são como fogo. Quem pode escapar? Quem poderá calar a voz da própria consciência? Deus colocou uma consciência em nós, que toda vez que fazemos algo errado, cometemos algo errado, esse detetive de Deus nos acusa. É a consciência. Se tem ali uma grama, está escrito uma plaquinha, não pise na grama. Aí você pisa, aí a sua consciência diz, você não deveria ter pisado. Você não deveria ter desobedecido. Então, Deus colocou em nós também uma consciência para nos alertar, para nos advertir. Quem poderá calar a voz da própria consciência? A gente até finge de bobo, a gente finge que não está entendendo, a gente finge que a palavra não está falando com a gente. Você pode até ouvir essa palavra e ela pode te incomodar a ponto de você querer desprezá-la e fingir que Deus não falou com você. Mas na verdade, Deus está falando com você e essa palavra não voltará vazia, diz o Senhor. Ou ela te poupará do juízo, ou ela te salvará, ou ela te transformará,
ou ela será usada para te condenar naquele grande dia. Mas vazia ela não voltará. Então, meu irmão, quem poderá viver em paz pecando contra Deus? Ninguém. Jamais haverá paz na alma de um ser humano vivendo em pecado. Guarde bem isso. Jamais um ser humano pode ser rico, milionário, trilionário, do jeito que for. Jamais terá paz na alma vivendo em pecado. Só Jesus tem paz para a alma. Não há maior tolice do que tentar esconder o pecado de Deus. É impossível. Adão pecou e tentou fugir de Deus, mas Deus o achou em algum lugar do jardim tentando esconder dele. Oh, meu irmão, rompa com todos os pecados que te afastam de Deus, que te impede de ser alegre, ser renovado, ter prazer de estar na igreja, prazer de estar na casa de Deus. Rompa com isso hoje, ouça a voz de Deus. Adão pecou e tentou fugir de Deus, mas Deus o achou. Acã pecou e escondeu o seu pecado, mas Deus o encontrou. E ele e sua família pereceram pelo juízo de Deus. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, diz a Bíblia. Davi tentou esconder, mandou matar seu marido, o marido de Batseba. Davi tentou esconder seu pecado depois que adulterou com Batseba e mandou matar seu marido. Seus ossos secaram, lágrimas inundaram seu leito e o seu vigor tornou-se em sequidão e de estio. O pecado é devastador, ele te corrói, ele tira sua paz, ele tira sua alegria. Ele te rouba o direito das bênçãos de Deus. Ele te rouba o direito de ter o nome no livro da vida. Ele te rouba o direito de glorificar a Deus, de falar em línguas, de ser um cristão alegre. O pecado te consome, te destrói, te leva para o inferno. Rompa com ele, meu irmão. Até quando? Até quando você for destruído? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enquanto calou Davi seus pecados, ele definhou, ele pagou um preço terrível. O caminho da cura estava no arrependimento e na confissão. O caminho da sua cura está no arrependimento verdadeiro e na confissão e deixá-lo, abandonar esse pecado. Aí o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a vida de Deus, as bênçãos de Deus voltará a jorrar sobre a sua vida. Caso contrário, você será destruído. O livro de Provérbios alerta para a totalidade, para a realidade de que pecado escondido é sofrimento revelado. Provérbios 28, versículo 13, a Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. O pecado de Davi foi terrível, imundo, horrível, péssimo, mas o arrependimento de Davi foi verdadeiro, a contrição de Davi foi verdadeira. A humilhação de Davi foi verdadeira, a confissão de Davi foi verdadeira, e Deus perdoou o seu pecado. Então, meu irmão, minha irmã, obreiro, se você aí agora dobrar os seus joelhos, se humilhar de verdade, confessar os seus pecados de verdade, arrepender de verdade e deixá-los, abandoná-los, o perdão de Deus te abraçará agora e você voltará a gozar da fonte da água viva, que é o Senhor Jesus para sempre. Pecado escondido é sofrimento revelado. Não sofra mais, rompa com tudo isso agora, não deixe para amanhã, e Deus te levantará novamente. Deus te abençoe.